Tivemos uma notícia que é o afastamento de Deltan Dallagnol da Lava Jato. Ele que comandava a Força Tarefa há 6 anos. Depois dessa notícia ter sido ventilada por volta de 11 horas da manhã, veio a confirmação da Força Tarefa e, na sequência, um vídeo gravado por Deltan Dallagnol, que a gente vai ouvir um trecho agora. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar, de modo especial, para minha família. Eu vou continuar trabalhando como procurador da República, mas aquelas horas extras que eu investi em noites, finais de semana e feriados, eu vou precisar agora focar na minha família. Essa é uma decisão difícil, mas eu estou muito seguro de que é a decisão certa e a decisão que eu quero tomar como pai. Se você apoia a Lava Jato, continue a apoiar. A operação vai continuar fazendo o seu trabalho, vai continuar firme, mas decisões que estão sendo tomadas e serão tomadas em Brasília afetarão os seus trabalhos. A Força Tarefa tem muito para fazer e ela precisa do seu suporte. Nessa decisão que eu tomei, eu tive o apoio dos meus colegas e quem vai me substituir será Alessandro de Oliveira, um procurador competente e colaborador da Lava Jato. Ele vai passar a integrar uma equipe de 14 procuradores da República que sempre tomaram e continuarão tomando decisões conjuntamente e de 30 servidores públicos que atuam aqui na Lava Jato em Curitiba. Foi uma imensa honra para mim fazer parte desse time maravilhoso que serviu tanto à sociedade em amor. Aí o Deltan seguiu falando da história recente da Lava Jato e tal. Tem uma questão muito pessoal aí na decisão, ao que parece, uma questão familiar, de saúde, né, Zaidan? E isso não se questiona, nem queremos entrar nessa. Mas Deltan Dallagnol, que era um dos símbolos aí da Força Tarefa, não está mais à frente da Lava Jato. Claro, o motivo é comovedor, né? E então, claro, é preciso respeitar a decisão, porque ele tem toda a razão quando diz que um caso como esse demanda uma atenção que a Lava Jato impediria que ele tivesse. Então ele deve mesmo se preocupar com a filha, ele continuará trabalhando. Na verdade, ele assume as funções do Alessandro Oliveira, né? E o Alessandro Oliveira assume as funções do Dallagnol, que são mais exigentes. A Lava Jato exige mais do que as funções que tem hoje o Alessandro Oliveira. Então, o Deltan continuará trabalhando na Procuradoria, lá do Paraná, e assumirá as funções que hoje estão com o Alessandro Oliveira. E esse passa a ter um trabalho muito mais árduo, tal, dentro da Lava Jato. E, aliás, o comunicado indica que Oliveira é o integrante com maior antiguidade na Procuradoria da República do Paraná a manifestar interesse e disponibilidade para coordenar os trabalhos. Bom, dito isto, e o que o Ronald falou é irretocável, né? Ou seja, o motivo que ele aponta, o motivo familiar e tal, ninguém tem de se manifestar sobre isso, é uma questão pessoal, e a gente ora aqui para que a filhinha do Dallagnol fique muito bem. Agora, com relação ao que tem acontecido com o Dallagnol, por exemplo, todos sabemos, antigo, público, notório, que o Lula, o PT e aqueles que apoiam o Lula, apoiam o PT, tem uma bronca tremenda, não só do Sérgio Moro, mas também do Dallagnol. Só que nos últimos tempos, o Deltan Dallagnol passou a ter contra si outras forças da política brasileira, né? Já havia também o Centrão, ou parte considerável do Centrão, até pelo número de deputados e senadores que já foram denunciados no âmbito da Operação Lava Jato. E ainda que a Lava Jato não seja só Curitiba, há também a parte da Justiça Federal no Rio de Janeiro, da Justiça Federal no Distrito Federal, da Justiça Federal em São Paulo. Mas houve uma personificação em Moro e Dallagnol, e depois que o Moro virou ministro, isso ficou ainda mais canalizado no Deltan Dallagnol, não é? Pois bem, há uma notícia, Ronald, que é preciso... O Brasil tem estranhezas, né? E é preciso se debruçar aqui sobre esse troço, se embrenhar nesse negócio, porque é o seguinte, todo mundo se lembra que havia 3 denúncias no Conselho Nacional do Ministério Público contra Deltan Dallagnol. Havia aquela da defesa do Lula,
desde 2016, então não é coisa recente, e que agora foi arquivada. Essa foi a julgamento ali no Conselho Nacional do Ministério Público e houve o arquivamento. Não é? Houve também a do Renan Calheiros, que começou a dizer que o Deltan Dallagnol teve atuação política partidária, porque teria feito campanha contra a eleição de Renan para a presidência do Senado. Não é? E o Deltan tem contra-argumentado que apenas pediu que o voto fosse aberto, que não fosse secreto. Não é? Como o Renan era contra o voto aberto, porque ele sabia que havia um certo constrangimento de senadores em abertamente votarem nele, ele passou a fazer campanha pela manutenção do voto secreto. E no fim não foi nem uma coisa nem outra, não é? Não foi aberto, mas também não foi secreto. Os caras anunciaram ali com plaquinha e tal. E aí constrangeram outros a fazerem a mesma coisa. Não é isso? Tá tudo muito bem. Agora, havia também a denúncia da Cátia Abreu. Essa aí com relação a determinadas decisões da Força Tarefa no Paraná. Mas o que aconteceu aí no caso do Renan Calheiros e da Cátia Abreu foi que, primeiro, havia uma decisão tomada contra o Dallagnol no ano passado, e essa decisão foi derrubada, ou o efeito da decisão foi derrubado, pelo Fux, próximo presidente do Supremo. Mas a decisão mais forte foi tomada por Celso de Mello antes de voltar à condição de licenciado por problemas de saúde. Pois bem, o Celso de Mello, ele disse que, na verdade, estavam atentando contra a liberdade de expressão do Dallagnol, principalmente no caso do Renan Calheiros, que não estavam respeitando o direito que ele tem, todos têm, de manifestarem sua opinião. A liberdade de expressão, ela se estende também a um procurador-geral da República. Numa rede social, ou seja, ele não estava se manifestando nos autos a respeito de Renan Calheiros. Ele estava se manifestando como pessoa, como cidadão, e pedindo voto aberto na eleição para a presidência do Senado. E o Celso de Mello disse que o Conselho Nacional do Ministério Público não deveria tratar daquele assunto, e também do da Cátia Abreu, e nem deveria pautar. Nem deve ser pautado um tema ou outro, nem deve ser pautada uma denúncia ou outra dos próximos tempos. Foi a decisão do Celso de Mello. Ô Ronald, que a Cátia Abreu, que o Renan Calheiros se manifestassem contra essa decisão do Celso de Mello, pedissem a revisão da decisão, é compreensível, não é? Agora, a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com novo recurso ontem para revogar a decisão liminar do Celso de Mello, que suspendeu o processo disciplinar do Conselho Nacional do Ministério Público contra o Deltan Dallagnol. Agora, ele nem está mais ali na Lava Jato, mas ontem houve essa decisão da AGU. A AGU, ela representa o quê? Advocacia Geral da União, interesses da União. Então, por exemplo, um juiz determina que a União pague uma ação, pague uma multa ou pague o resultado ali de uma decisão judicial contrária à União. A União deve pagar fulano de tal, deve pagar a empresa tal. A União perdeu a causa. A Advocacia Geral da União tem a obrigação de recorrer para defender os cofres públicos, defender o tesouro, defender o dinheiro da União, defender as causas da União. Mas nesse caso, o que tem a ver? Porque muitas vezes a União, na verdade, a Advocacia Geral da União,
ela não representa só a União. Ela representa o governo de plantão. E no agravo, tanto que pode ver, todas as vezes que a Advocacia Geral da União vai ao Supremo, ela vai defendendo uma posição que é a do governo. Não é da União, figura abstrata, do Estado, mas do governo, que é algo temporário. Não é? Os governos têm um mandato, depois vem outro governo. No agravo, a AGU argumenta que o caso, se não for pautado nos próximos dias, corre o risco de ser arquivado sem julgamento, já que a ação prescreve em 10 de setembro. Então veja, a Advocacia Geral da União diz: a União pede ao ministro relator Celso de Mello que torne sem efeito a abertura de vista para contrarrazões e aprecie diretamente o pedido de reconsideração e efeito suspensivo feito no seu agravo, ou então que coloque o processo em pauta de julgamento do colegiado competente do Supremo antes do dia 10 de setembro. A Advocacia Geral da União já havia acionado o Supremo na quarta-feira, dia 26, questionando a liminar do decano, do Celso de Mello, e pedindo a continuidade do processo. Diante do agravo, o ministro abriu vistas para que a defesa de Deltan conteste as alegações da União. Como o período legal para a manifestação é de 15 dias úteis, a prescrição do processo pode ocorrer durante o seu transcurso, caso os advogados do procurador usem integralmente o prazo. Então, o Celso de Mello atendeu um pedido do Deltan e travou também uma segunda ação, que é o da Cátia Abreu. Então, Ronald, que o Renan peça ao Celso de Mello, por favor, reconsidere. Que a Cátia Abreu peça, por favor, reconsidere. Coloque faixa na frente do Supremo, né? Exato. Agora, a Advocacia Geral da União, ela entra, de repente, com o interesse não explicado da União, em tese, mas, na verdade, do governo, de que o Deltan Dallagnol seja punido, de que os casos, pelo menos, sejam julgados no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. E é interessante a pressa, a urgência, claro que há um prazo, 10 de setembro, mas uma certa inquietação da Advocacia Geral da União para que o Celso de Mello faça uma revisão de sua decisão liminar, né? E muitas vezes, claro que a Advocacia Geral da União tem suas obrigações em defesa dos interesses da União, mas muitas vezes ela se manifesta no Supremo para defender posições do governo. E é preciso separar as coisas, né? A União é o ente. O governo está ali temporariamente, com o mandato. Pode ser renovado, pode não ser. Ainda que seja, haverá um outro prazo que vai terminar. O mandato terá o seu limite em dias. Então, a grande questão é essa. Qual é o interesse do governo federal numa eventual punição do Deltan Dallagnol? Como se torcesse para que houvesse a manutenção da possibilidade de punição ao Deltan Dallagnol. Enfim, são várias as forças da política nacional que, de repente, se voltam, não tão de repente, contra Deltan Dallagnol. Ronald. Nem tão de repente.